Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, o ano de 2020 começou bastante mal nas questões geopolíticas, a gente já discutiu um pouquinho aqui no canal sobre Irã, Iraque e Estados Unidos, mas nas questões ambientais talvez esteja ainda pior. A Austrália é um país bastante grande e para vocês terem uma noção do tamanho da proporção desses incêndios que estão acontecendo, eles já superaram em 6 vezes, e ainda não acabou, as queimadas da Amazônia do ano passado, que tanto causaram mazelas aí para as questões ambientais brasileiras. Quer saber por que isso está acontecendo? Tem algum tipo de relação entre queimadas? Porque tem muito político brasileiro, Ricardo Salles, por exemplo, falando que não existem ONGs aí criticando a Austrália como criticaram o Brasil. Dá para fazer esse tipo de comparação? Se vocês querem saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Quando a gente fala dos incêndios na Austrália, a gente tem que entender que não dá, já até respondendo, né, a dúvida que eu coloquei aqui no começo, para comparar com os incêndios que aconteceram no Brasil. Por quê? Porque na Austrália é normal ter um incêndio nessa época do ano. Claro que assim, é normal, desde que o incêndio tenha proporções menores do que aconteceu nos anos, do que está acontecendo nesse ano, né? Por quê? Porque a Austrália é um país que, pelo clima que ali acontece, já é natural ter altas temperaturas, muito vento e uma vegetação extremamente seca, uma vegetação de eucalipto extremamente seca, que ajuda a alastrar esse fogo. Claro que, nesse ano, esses fatores eles foram ainda mais intensos. Temperaturas que chegaram a 44 graus anuais. É uma onda de calor há muito tempo não vista na Austrália. Então esse fator ajuda a alastrar o fogo. Fortes ventos, ainda mais intensos. E um clima ainda mais seco. A gente pode até caracterizar isso como se fosse uma espécie de anomalia climática. Embora eu, como geógrafo, não gosto muito desse termo aqui, uma anomalia climática. Por quê? Porque por mais paradoxal que possa ser, é normal ser anômalo. Como assim? É normal acontecer essas diferenciações climáticas. Tem um ano que chove mais, tem um ano que chove menos. É que a gente, pela escala de tempo humano, fala assim, meu Deus do céu, olha só, a temperatura, não fazia essa temperatura há 150 anos. Não era tão seco assim há 500, não, 500 é muito, vai, há 120 anos. De verdade, sabe o que é 150, 120 anos para a escala de tempo geológica? É nada. Então essas variações climáticas, essas variações de tempo, elas são relativamente normais. A gente tem que contar com isso. Então assim, das políticas ambientais, no momento que esse ano a Austrália fez alguma coisa diferente? Não. A gente pode relacionar, claro, ao aquecimento global. A grande parte dos cientistas acredita que existe sim o homem fazendo algum tipo de interferência climática no clima, e essa interferência climática pode estar favorecendo o maior número de incêndios. Tivemos incêndios, por exemplo, na Califórnia, na Amazônia, na Sibéria, na Austrália agora. Incêndios, todos eles de maiores proporções. Alguns historiadores, eu particularmente não concordo, dizem que agora é a era do piro, né? A piroépoca, como se fosse uma época nova climática dos grandes incêndios que vêm se formando, todos eles pelas intervenções humanas, tá? Eu particularmente sou da opinião, aí é a minha opinião, que existe sim um fator humano nisso aí, um fator antrópico, que vem potencializando todas essas diferenciações climáticas, mas o clima também, né? Os fatores naturais, eles também são muito responsáveis. Por exemplo, no caso da Austrália, praticamente só fatores naturais. Porque do aquecimento global, convenhamos, a Austrália contribui muito pouco para esse aquecimento global, por mais que tenha uma pecuária extensiva ali e tal. Então, se indiretamente a Austrália até contribuiu um pouquinho para o aquecimento global, diretamente pelas políticas ambientais, nesse ano eles não fizeram nada diferente. É por isso que não dá para a gente comparar, assim como o Ricardo Salles fez nesse Twitter que eu vou mostrar para vocês, os incêndios na Austrália e no Brasil. É por isso que as ONGs não estão criticando a Austrália, por exemplo. Por quê? Porque no caso do Brasil, a floresta amazônica, de maneira espontânea, ela não pega fogo. Claro que nesse ano no Brasil, a gente teve uma temporada um pouco mais seca, então a vegetação mais seca, se tinha algum tipo de queimada, o fogo se alastrava de maneira mais fácil. Mas teve que ter uma queimada inicial, teve que ter um avanço do agro... E não estou falando desse governo, tá? Nos governos anteriores foi a mesma coisa também, o desmatamento, as queimadas. Teve que ter um pecuarista, um agricultor, a falta de fiscalização ambiental para ter uma expansão desses incêndios.
diferente do que aconteceu na Austrália. Então não faz o mínimo cabimento fazer esse tipo de comparação. Por isso que Greta Thunberg, né, todos esses ambientalistas não estão criticando a Austrália. E talvez estejam criticando o aquecimento global como um todo. Mas a Austrália não faz sentido comparar, não faz sentido criticar, pelo menos não nesse momento, tudo bem? Várias mazelas aconteceram, populações tendo que se deslocar, algumas espécies, por exemplo, de reservas biológicas, mais de 50% dos koalas já foram mortos, populações sendo mortas, refugiados, é uma situação bem triste e caótica que revela pra gente, talvez, né, penso eu como geógrafo, que no futuro a tendência é que cada vez, infelizmente, esses fenômenos se repitam mais. Belezinha, galera? Deu pra entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. E é isso aí. Beijos, abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!